Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos fazer mais um exemplo de projeto em máquina de estados. Vamos começar mais um exemplo. Esse exemplo é um exemplo bem interessante, certo? Que a gente vai utilizar no caso aqui alguns conhecimentos de projeto com multiplexadores. Então, o exercício pede para projetar uma máquina de estados correspondente a um alarme de um carro. A máquina de estados possui duas entradas denominadas de sensors e remote e uma saída denominada de siren, a sirene, né? Quando o remote igual a 1, o sistema alterna da situação de alarme desarmado para alarme armado ou vice-versa, dependendo do estado corrente. Isso quer dizer o quê? Se o alarme estiver desarmado, caso o remote for igual a 1, que é o botãozinho lá do controle remoto, ele vai para a situação de alarme armado. E caso ele esteja com alarme armado, se você apertar o botão, ele vai para a situação do alarme desarmado. Quando o alarme está armado, se ocorrer uma intrusão, que é representada aqui por censos igual a 1, deve-se ir para o estado de forma a acionar a sirene do alarme, fazendo siren ir para 1. Após a intrusão ser detectada, o alarme será desativado somente se a entrada remote for igual a 1. Então, vamos realizar esse projeto de uma máquina de estados. O passo 1 corresponde à escolha da topologia da máquina. E no caso, eu vou utilizar a topologia de Moore. Vamos aqui para o nosso passo 2, que é do diagrama de transição de estados. Então, eu vou começar a desenhar um diagrama de transição de estados e já vou logo adiantar que esse diagrama de transição de estados ele vai conter um erro. Mas a gente vai analisar qual é esse erro e vai tentar corrigir depois, ok? Então, inicialmente, o meu sistema ele vai estar em um estado que eu vou chamar aqui de estado A, cuja saída é igual a zero, que é a saída da sirene, que corresponde ao alarme desarmado, ok? Então, o meu sistema ele fica nesse estado de alarme desarmado enquanto o quê? Enquanto o botão que aciona o alarme não for pressionado. Ou seja, enquanto a minha entrada remote for igual a zero. Quando a minha entrada remote for igual a 1, ou seja, quando o remote é igual a 1, eu vou para um estado com saída zero também, em que esse estado ele vai indicar, no caso, que o alarme está acionado. Ou seja, estado A indica que o alarme está desligado. Enquanto você não pressionar o botão, você permanece no estado A. Ou seja, o sistema permanece com o alarme desativado. Quando você pressionar o botão, fazendo remote e para nível lógico alto, você vai para o estado B, em que nesse estado B você vai estar com o alarme ativado. O sistema diz que o seguinte: quando o remote for igual a 1, o sistema alterna da situação de desarmado para armado ou vice-versa. Ou seja, se nesse estado de B aqui, que é o estado do alarme armado, se remote for pressionado, ou seja, se remote for igual a 1, eu volto para o estado que indica que o alarme está desarmado, ok? Muito bem, estamos no estado de alarme armado. Qual é a situação que vai acontecer para o alarme ser acionado? Então o sistema diz o seguinte, o exercício diz o seguinte: quando o alarme está armado, ou seja, quando o sistema está no estado B, já que o estado B corresponde ao estado de alarme armado, se ocorrer uma intrusão, representado por censos igual a 1, ou seja, quando o censos igual a 1, deve ir para um estado de forma a acionar a sirene do alarme. Então, aqui, quando eu tiver uma entrada tal que a minha entrada de sensors, que é os sensores, for igual a 1, eu vou para um estado que eu vou chamar aqui de estado C,
em que nesse estado C eu vou acionar o meu alarme. Então a minha saída é igual a 1. Ok? O exercício também diz o seguinte: após uma intrusão ser detectada, quando é que a intrusão é detectada? Quando o sistema chega no estado C. O alarme será desativado somente se a entrada remote for igual a 1, ou seja, se você pressionar novamente o botão do controle remoto. Então, aqui do estado C, eu saio do estado C, vou para o estado A, somente quando remote for igual a 1. Ainda está faltando algumas informações nesse diagrama de transição de estados, não é? Está faltando a condição de transição associada para eu permanecer no estado B. Ou seja, qual é a condição que eu permaneço no estado B que corresponde ao estado do alarme acionado? Corresponde à situação em que eu nem pressiono o botão de remote, ou seja, quando remote é igual a 0, e nem tenho uma intrusão, ou seja, nem quando census é igual a 1. Ou seja, a situação para permanecer no estado B é remote igual a 0 e census igual a 0. Então, eu coloco aqui, ó, remote igual a 0 e census igual a 0. E aqui no estado C, qual é a condição para eu permanecer no estado C? Ou seja, para o alarme continuar a permanecer acionado, permanecer a sirene ligada, enquanto eu não pressionar o botão do controle remoto, ou seja, enquanto remote for igual a 0. Só que há um detalhe. Esse diagrama ele não está 100% certo. Por quê? Vamos analisar aqui um pouco melhor o funcionamento desse sistema. Então, para entender que o problema desse diagrama de transição de estados, vamos colocar essas formas de onda aqui, ó. Isso aqui é a forma de onda referente ao remote, que é o botão lá do controle de acionamento do alarme. Esse aqui é o clock do meu sistema. E aqui eu vou representar em qual estado está a minha máquina de estados, ok? Então, o seguinte. Vamos pensar que inicialmente o meu sistema está no estado A. E que essa máquina de estados, os flip-flops dela são acionados pela borda de descida do clock. Isso quer dizer que a cada borda de descida, nós vamos ter uma atualização das variáveis de estado. Então, inicialmente, meu sistema está no estado A. E o cara pressionou o botão, só que o cara, quando ele pressionou o botão, ele ficou segurando esse botão por vários pulsos de clock, como está indicado aqui, ó. Ele pressionou e ficou segurando por 1, 2, 3 pulsos de clock. Isso é razoavelmente comum de acontecer, porque se você tiver um sistema, por exemplo, com um clock de 1 kHz, entre um pulso e outro de clock, você tem 1 milissegundo, não é? 1 sobre 1 kHz dá 1 milissegundo. E possivelmente você vai apertar um botão por mais de 1 milissegundo. Então, na prática, é isso aqui o que acontece. Os botões eles ficam pressionados por vários pulsos de clock. Só que o que vai acontecer aqui nesse sistema? Ele está no estado A, né? Quando chegar o pulso de clock, ele verificou que a minha entrada remote aqui vale quanto? Vale 1. Então ele vai para o estado B. Só que quando ele chegou no estado B, lá no meu próximo pulso de clock, ele vai ver que minha entrada remote vale 1. Então ele volta para o estado A. Quando ele chega no estado A, no próximo pulso de clock, ele vai ver que minha entrada remote ele vale 1. Então ele vai para onde? Para o estado B. E assim por diante. Ou seja, aqui ele permanece no estado B, porque no próximo pulso de clock ele vê que remote é igual a 0. Então aqui por sorte deu certo. Só que pode ser, veja aqui, que ele vai ficar trocando os estados, né? Nessa situação, enquanto o botão aqui estiver pressionado. Estado A para o estado B, estado B para o estado A. E assim por diante, enquanto remote for igual a 1. Então aqui vai ser puramente ao acaso qual é o estado que ele vai cair, não é? Porque vai depender de quanto tempo o cara pressionou o botão. E na prática não é isso que acontece. Na prática, quando você tem um sistema, quando você aperta o botão,
independentemente de quanto tempo você ficar pressionado o botão, ele vai sair do estado do alarme desarmado para o estado do alarme armado e parou aí. Ele fica parado no estado de alarme armado. Como é que você consegue desarmar no caso? Você tem que soltar o botão e pressionar o botão de novo. Aí você envia um novo comando para o seu circuito sequencial. Então, esse diagrama aqui, ele tem esse pequeno problema. Que ele não está considerando que esse botão aqui, que remote é uma entrada de botão, possivelmente ela vai permanecer em nível lógico alto por vários pulsos de clock. Então a questão é como é que a gente pode resolver essa situação. E a resposta ela é bem simples. Você vai ter que adicionar estados que a gente vai chamar estados de sincronização dos botões, que são estados que vão esperar o botão ser solto. Vamos aqui fazer essa modificação nesse diagrama de transição de estados aqui. Então, vamos elaborar aqui o nosso diagrama considerando a sincronização das entradas. Então, o nosso diagrama começa de forma muito parecida. Eu começo em estado A, com saída igual a zero, em que esse estado A representa a situação em que meu alarme está desativado. Enquanto a minha entrada remote for igual a zero, eu permaneço no estado A, ou seja, eu permaneço no estado do alarme desativado. Se a minha entrada remote for igual a 1, aí o que eu vou fazer? Ao invés de ir diretamente para um estado em que eu aciono o alarme, eu vou para um estado que eu vou chamar aqui de estado AT, com saída zero, em que esse estado AT com saída zero, a função dele é esperar o botão ser solto, ou seja, ele vai esperar a minha entrada remote sair de nível lógico alto, que é o botão pressionado, para nível lógico baixo, que é o botão não pressionado. Então, enquanto a minha entrada remote for igual a 1, eu permaneço aqui no estado AT, e somente quando minha entrada remote for igual a 0, é que eu vou para o estado que corresponde ao alarme acionado, que é o estado B. Então, o estado B corresponde ao alarme acionado. Então, veja aqui, ó, supondo que eu estou no estado A, pressionei o botão, vou para o estado AT. Posso ficar com o botão quanto tempo eu quiser o botão pressionado. Ele fica travado aqui no estado AT. Somente quando eu soltar o botão, ele vai para o estado B, em que nesse estado B eu estou indicando que o meu alarme está acionado, nesse caso aqui. E a mesma coisa eu posso fazer o elo reverso, ou seja, quando eu pressionar o botão aqui no estado B, ou seja, o alarme está acionado, pressionei o botão, eu devo desligar o alarme. Só que ao invés de ir direto para o estado A, eu vou para outro estado de sincronismo, que eu vou chamar aqui de BT, com saída zero. Então, eu saio aqui do estado B, com saída zero, quando o meu botão for pressionado, que é quando o remote for igual a 1, eu vou para o estado BT, que é o estado de sincronismo, e eu fico nesse estado de sincronismo enquanto remote for igual a 1, ou seja, enquanto o botão for pressionado. Somente quando o botão for solto, eu vou para o estado correspondente a alarme desativado. Vamos continuar no comportamento do nosso circuito sequencial. Eu estou no estado B. Vamos supor que neste caso os meus sensores indiquem uma intrusão. Então, caso a minha entrada sensors for igual a 1, quer dizer que ocorreu uma intrusão. Então, eu vou para o estado C com a saída 1, que esse estado C indica que houve uma intrusão. E nesse estado C, eu aciono o alarme, ok? Eu fico nesse estado enquanto eu não pressionar o botão, ou seja, enquanto o remote for igual a 0.
Quando o remote for igual a 1, eu devo voltar para a situação do alarme desarmado. Só que tem o mesmo problema do sincronismo em relação à entrada remote. Só que nesse caso, eu posso aproveitar o estado BT. Então, se remote for igual a 1, eu vou para o estado BT, que o estado BT é o estado de sincronismo do botão, ou seja, é o estado que eu espero o botão ser solto para depois voltar para o estado A. Está faltando algumas coisas no nosso diagrama. Está faltando qual é a condição para eu ficar no estado B, ou seja, qual é a condição que acontece para eu permanecer no estado de alarme acionado, que é caso eu não pressione o botão e caso não seja identificada uma intrusão, ou seja, caso remote for igual a 0 e census for igual a 0. E veja que aqui, ó, uma coisa que a gente estava até se esquecendo, do estado B, você vai para o estado de sincronismo BT quando você pressionou o botão e não foi identificado nenhuma intrusão, ou seja, e census é igual a 0. E aqui está, aí sim, o nosso diagrama de transição de estados correto para representar o comportamento desse sistema. Vamos para o passo 3, que é a codificação. Vamos utilizar, no caso aqui, nós temos 5 estados, nós vamos precisar de 3 variáveis de estado. As variáveis de estado eu vou chamar de E2, E1 e E0. E para cada estado da minha máquina de estados, eu vou associar uma codificação. Então, o estado A, por exemplo, eu vou associar a codificação 000. O estado AT, eu vou associar a codificação 001. O estado B, eu vou associar a codificação 010. O estado BT, eu vou associar a codificação 011. E o estado C, eu vou associar a codificação 100. O passo 4 é o flip-flop a ser utilizado. Vou utilizar aqui flip-flop D. Vamos aqui ao passo 5, que é a tabela de transição de estados. Então aqui eu vou relacionar o estado atual, estado próximo para todas as combinações de remote e census, que é 00, 01, 10 e 11, e a minha saída, que é a minha saída siren, né? Vamos aqui para o estado A. Estado A, se a minha entrada remote for igual a 0, meu estado seguinte é igual a A. Remote igual a 0 é justamente essa primeira coluna e essa segunda coluna aqui, ó. Remote ele vale 0. Remote é a primeira variável. Caso o remote for igual a 1, eu vou para o estado AT. Remote igual a 1 corresponde à terceira e à quarta coluna, né? Ó. Remote igual a 1, remote igual a 1. Então, a situação aqui é AT, AT. A saída do estado A é igual a 0. Estado AT, caso a minha entrada remote for igual a 0, vamos começar aqui, ó, remote igual a 0, meu próximo estado é B. Remote igual a 0 é a primeira e a segunda coluna. É essa daqui, ó. Veja que nessa primeira e segunda coluna, ó, remote, que é a primeira variável, vale 0. Remote igual a 1, se remote for igual a 1, eu permaneço no estado AT. Remote igual a 1 é justamente a terceira e a quarta coluna, ó. Remote, que é a primeira variável, vale 1. Então, aqui eu permaneço no estado AT. A saída do estado AT, ela é igual a 0. Estado B. Vamos lá. Estado B é um pouco mais complicado aqui. Estado B, caso a minha entrada remote for igual a 0 e census for igual a 0, eu permaneço no estado B. Remote igual a 0 e census igual a 0 é a primeira coluna. Então, permaneço aqui no estado B. Estado B, caso census for igual a 1, eu vou para o estado C. Census igual a 1 é justamente essa segunda coluna, né? Ó, census é a segunda variável, aqui ela vale 1 na segunda coluna. E a quarta coluna, ó, census é a segunda variável, e na quarta coluna, census vale 1. Caso o census for 1, meu próximo estado é C. Então, aqui é C, aqui é C. E por fim, caso o remote for 1 e census for igual a 0, que é justamente a coluna terceira, a terceira coluna, eu vou para o estado BT. A saída do estado B, ela vale 0.
Estado BT. Estado BT, se remoto for igual a zero, eu vou para o estado A. Remoto igual a zero é justamente as duas primeiras colunas, não é? Ó, remoto igual a zero são as duas primeiras colunas. Então, aqui o estado próximo é o estado A. E BT, estado BT, com entrada igual a 1, meu estado próximo é quem? Meu estado próximo é o próprio estado BT. Então, aqui eu coloco BT, já que remoto igual a 1 é a terceira e a quarta coluna. No estado BT, a minha saída é igual a zero. Estado C. Estado C, se remoto for igual a zero, meu estado próximo é C. Remoto igual a zero é a primeira e a segunda coluna, né? Ó, remoto vale zero, remoto vale zero. Então, se remoto for igual a zero, meu estado próximo é C. E se remoto for igual a 1, meu estado próximo é quem? Meu estado próximo é BT. Remoto igual a 1 é a terceira e a quarta coluna. Então, aqui eu coloco estado próximo BT. A saída do estado C, ela é igual a 1. Então, aqui eu coloco 1. Vamos agora fazer a nossa tabela de transição de estados na forma binária para a gente implementar este circuito. Então, muito bem, nós temos aqui nossa tabela de transição de estados na forma binária. Essas quatro primeiras linhas correspondem ao estado A, né? As variáveis do estado 000, que é o estado A. Essas quatro linhas seguintes correspondem às variáveis do estado corresponde ao estado AT. Essas quatro linhas seguintes, as variáveis do estado é 0, 1, 0, é o estado B. Essas quatro linhas seguintes, as variáveis do estado é 0, 1, 1, é o estado BT. Essas quatro linhas seguintes correspondem às variáveis do estado 1, 0, 0, que é o estado C. E esse monte de linha restante aqui, ó, correspondem a estados que não estão mapeados no meu diagrama de transição. Daqui a pouco a gente vai ver o que faz com eles. Então, vamos lá. Vamos começar a preencher a nossa tabela de transição de estados. Primeira linha, estado A com entrada 00. Meu próximo estado é A. Coloco A, forma binária, saída do estado A igual a 0. Próxima linha, estado atual A com entrada 01. Meu próximo estado é A. Coloco A na forma binária, 000, saída 0. Próxima linha, estado atual A com entrada 10. Estado atual A com entrada 10. O estado próximo é AT. AT, codificado de forma binária, é 001, saída 0. Próxima linha, eu tenho estado atual A com entrada 11. Estado atual A com entrada 11. Meu próximo estado é AT. Coloco AT codificado de forma binária, que é 001, saída é igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual AT com entrada 00. Meu próximo estado é B. Coloco o B codificado de forma binária, que é 0, 1, 0. Saída do estado AT, ela é igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual AT com entrada 01. Estado atual AT com entrada 01, meu próximo estado é B. Então, eu coloco aqui B codificado de forma binária, que é 0, 1, 0. E a saída do estado AT é igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual AT com entrada 10. Estado atual AT com entrada 10, meu próximo estado é AT. Então, aqui eu coloco AT codificado de forma binária, que é 001, e a saída do estado AT é igual a 0. E na próxima linha, eu tenho o estado atual AT com entrada 11. Estado atual AT com entrada 11, meu próximo estado é AT. Então, aqui eu coloco AT codificado de forma binária, que é 001. A saída do estado AT ela é igual a 0. Nessa linha, na próxima linha, nós temos o estado atual B com entrada 00. Estado atual B com entrada 00, meu próximo estado é B. Então, coloco o B codificado de forma binária, que é 0, 1, 0. A saída do estado B é igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual B com entrada 01. Estado atual B com entrada 01, meu próximo estado é igual a C. Então, aqui eu coloco o C codificado de forma binária, que é 1, 0, 0. E a saída do estado B, que é igual a 0. Nessa próxima linha, eu tenho o estado atual B com entrada 10. Estado atual B com entrada 10. Meu próximo estado é BT. Então, aqui eu coloco BT codificado de forma binária. BT codificado de forma binária é 0, 1, 1. E a saída do estado B é igual a 0. Na próxima linha, eu tenho o estado atual B com entrada 11. Estado atual B com entrada 11. Meu próximo estado é quem? Meu próximo estado é C. Então, aqui eu vou colocar C codificado de forma binária, que é 1, 0, 0. E a saída do estado B ela é igual a 0.
Na próxima linha eu tenho o estado atual BT com entrada 00. Estado atual BT com entrada 00, meu próximo estado é A. Então aqui eu coloco o A codificado de forma binária, que é 000. A saída do estado BT ela é igual a 0. Na próxima linha eu tenho o estado atual BT com entrada 01. Estado atual BT com entrada 01, meu próximo estado é A. Então aqui eu coloco o A codificado de forma binária, que é 000, e a saída do estado BT ela vale 0. Na próxima linha eu tenho o estado atual BT com entrada 10. Estado atual BT com entrada 10, meu próximo estado é BT. Então aqui eu coloco BT codificado de forma binária, que é 0, 1, 1, e a saída do estado BT ela é igual a 0. Na próxima linha eu tenho o estado atual BT com entrada 11. Estado atual BT com entrada 11, meu próximo estado é BT. Então aqui eu coloco BT codificado de forma binária, que é 0, 1, 1, e a saída desse estado BT é igual a 0. Na próxima linha eu tenho o estado atual C com entrada 00. Estado atual C com entrada 00, meu próximo estado é C. Então eu coloco C codificado de forma binária, que é 1, 0, 0. A saída do estado C é igual a 1, sempre se lembre, né? A saída do estado C ela vale 1. Próxima linha eu tenho o estado atual C com entrada 01. Estado atual C com entrada 01, meu próximo estado é C. Então aqui eu coloco C codificado de forma binária, que é 1, 0, 0. E a saída do estado C é igual a 1. Próxima linha eu tenho o estado atual C com entrada 10. Estado atual C com entrada 10, meu próximo estado é BT. Então aqui eu vou colocar BT codificado de forma binária, que é 0, 1, 1. A saída do estado C ela é igual a 1. Próxima linha nós temos o estado atual C com entrada 11. Estado atual C com entrada 11, meu próximo estado é quem? É BT. Então aqui eu vou colocar BT codificado de forma binária, que é 0, 1, 1. E a saída do estado C ela é igual a 1. E essas próximas linhas? Essas próximas linhas correspondem a estados que não estão no meu diagrama de transição. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu posso usar elas como don't care, ou eu posso fazer com que elas, o estado próximo, seja algum estado da minha máquina e eu atribuo o valor específico para a saída. Para a forma que eu vou implementar aqui na aula de hoje, fica melhor a gente colocando que o estado próximo dessas situações é algum estado da minha máquina e atribuindo, definindo o valor para a minha saída. Como o estado A ele é como se fosse o estado inicial do meu circuito sequencial, eu vou dizer que o estado próximo dessas situações aqui é justamente o estado A. E a saída vai corresponder à sirene desligada, que é igual a 0. Então, para todas essas situações aqui, para todas as próximas linhas, o estado próximo é o estado A, ou seja, 000. Vou copiar aqui. E a saída vai ser igual a 0. Então, muito bem, nós temos a nossa tabela de transição de estados. Veja que é uma tabela longa, né? Tem 32 linhas, porque eu tenho 3 variáveis de estado e 2 entradas. Ou seja, é uma tabela com 2 elevado a 5, 32 linhas. Vamos agora para o nosso passo 6. E a metodologia que a gente vai utilizar aqui para resolver essa questão já vai também resolver o passo 7. É o seguinte, se a gente analisar a nossa tabela de transição de estados, a gente vai ver que é uma tabela de transição de estados em que eu vou ter que projetar a expressão para D2, D1 e D0 e a saída saírem em função de 5 variáveis. Então, se eu fizesse um mapa de Carnot, seria um mapa de Carnot de 5 variáveis. Só que mapa de Carnot de 5 variáveis é uma coisa já um pouco mais difícil de fazer. E veja que esse exemplo não é um exemplo muito complexo, não. Agora, imagine se a gente pegar uma máquina de estados com 4 variáveis de estado e 5 entradas. Aí o que a gente faz? Chora? Não. Tem que implementar aquilo ali de alguma forma. Então, existe uma forma de implementação de máquina de estados, que é a forma de implementação utilizando multiplexadores. Qual é essa forma de implementação? No final das contas, isso aqui é como se fosse uma tabela, né? Uma tabela da verdade, que eu tenho as entradas E2, E1, E0, remoto e sensors, e as saídas E2 mais ou D2, E1 mais ou D1, E0 mais ou D0 ou siren. Só que a gente viu lá quando estava estudando multiplexadores
que multiplexadores eles podem gerar qualquer função lógica combinacional. E é isso que a gente vai fazer. Ou seja, ao invés de projetar o circuito com portas lógicas e mapas de Carnot, a gente vai projetar os circuitos utilizando multiplexadores. Neste caso aqui, como é que a gente faz? A topologia clássica é você colocar um multiplexador. Nas entradas de seleção do multiplexador, você coloca as variáveis de estado, que no caso é E2, E1 e E0. Nas saídas do multiplexador, você coloca nas entradas do flip-flop. E nas entradas de dados do multiplexador, você vai colocar alguma expressão com as entradas da sua máquina de estados. Então aqui, neste caso, quais são as variáveis de estado atual? E2, E1 e E0. Então no meu multiplexador, isso aqui vão ser as variáveis de seleção. Remote e census são as entradas do meu circuito sequencial, são as entradas da minha máquina de estados. Então isso aqui vai na entrada de dados do MUX. E eu vou ter na saída do primeiro MUX D2, do segundo MUX D1, do terceiro MUX D0. Então como é que vai ser a nossa estrutura aqui? Vamos desenhar ela. Então eu vou ter um multiplexador que ela vai ter 3 variáveis de estado que vão entrar na seleção, né? Então eu vou ter um multiplexador que tem 3 entradas de seleção. Então é um multiplexador de 8 para 1, né? Um multiplexador com 3 entradas de seleção é um multiplexador 8 para 1. Então, um multiplexador que tem as entradas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui está o nosso multiplexador. No nosso multiplexador, eu vou ter um MUX para D2. Então, vou ter um MUX aqui que a função dele é gerar D2. Então, a saída desse MUX aqui é quem? É D2, que é a mesma coisa de E2+, já que eu estou utilizando flip-flop tipo D. Nas entradas de seleção desse multiplexador vão entrar as variáveis de estado, que no caso é E2, E1 e E0. Na prioridade, ou seja, E2 é na entrada de seleção mais significativa e E0 é na entrada de seleção menos significativa. A saída do MUX vai ser ligada em um flip-flop tipo D. Então tem o flip-flop tipo D, a entrada de clock desse flip-flop e a minha saída. Aqui a minha saída, no caso, vai ser quem? Vai ser justamente o meu sinal E2, né? A variável do estado atual, que vai ser ligada aqui também, ó. Então, só para reforçar, isso aqui é 2, ele é puxado para cá de volta. Ou seja, a saída do flip-flop é realimentada aqui para a entrada de seleção do multiplexador. Vamos desenhar isso para ficar bem claro. Então eu vou pegar E2, que é a saída do flip-flop, e ligo aqui na entrada de seleção mais significativa do multiplexador. Ok? Então isso aqui vai ser E2. Eu vou ter outro multiplexador para E1. Então vou ter um multiplexador que também é um multiplexador 8 para 1. É igual assim, a mesma estrutura do multiplexador. Então vai ter as entradas de 0 até 7. As entradas de seleção são idênticas, então aqui é 2, é 1 e é 0. Ligadas também na mesma significância. E2 é na entrada mais significativa e E0 é na menos. E a saída desse multiplexador vai ser ligado no flip-flop tipo D. Em que nesse flip-flop tipo D, aqui minha entrada D, minha entrada de clock, vai entrar justamente D1 ou E1+. E a saída desse flip-flop é quem? É E1. Que volta aqui para as entradas de seleção do meu multiplexador. E eu vou ter a mesma estrutura aqui para o multiplexador para E0. Multiplexador 8 para 1 também. As entradas de seleção são as mesmas, ligadas na mesma ordem de significância.
Então, E2 na entrada de seleção mais significativa, E1 e E0 ligado na entrada de seleção menos significativa. A saída desse multiplexador vai ser ligado em um flip-flop, que minha entrada D, sinal de clock. Aqui é justamente quem? D0, que é a mesma coisa de E0 mais. E aqui na saída do meu flip-flop, eu tenho E0. E essa saída volta aqui para realimentar justamente nas minhas entradas de seleção do MUX. Muito bonito. Só está faltando determinar quem, quais são as entradas do multiplexador. Mas isso é fácil. Ó. Se a gente pensar bem, essa tabela de transição de estados, quando é 000, corresponde a essa primeira quadra aqui, essas 4 primeiras linhas. Ou seja, nessas 4 primeiras linhas, E2, E1 e E0 vale 000. Nessas 4 linhas seguintes aqui, E2, E1 e E0 valem quanto? Vale 001. Nas 4 linhas seguintes, E2, E1 e E0 vale 010. Nas 4 linhas seguintes, E2, E1 e E0 vale 011. Nas 4 linhas seguintes, E2, E1 e E0 vale 100. Aqui eu coloco 100. Nas 4 linhas seguintes, E2, E1 e E0 vale 101. Nas 4 linhas seguintes, E2, E1 e E0 vale 110. E por fim, nas 4 últimas linhas, E2, E1 e E0 vale 111. E o que eu vou fazer? Vou seguir aquele mesmo artifício que foi explicado lá para multiplexadores. Eu tenho E2, E1 e E0 nas minhas entradas de seleção do multiplexador. Tá faltando quem? Tá faltando remoter e census. Então, para cada uma das entradas lá do meu MUX, eu vou colocar uma função que depende de remoter e de census. Aqui, ó, nessas 4 primeiras linhas, correspondem às entradas de seleção 000, ou seja, é a entrada 0 de seleção dos multiplexadores. Então, aqui na entrada 0 de seleção dos multiplexadores, veja que eu tenho como fosse uma tabela da verdade que relaciona, só analisando essas 4 linhas, remote e census com D2, D1 e D0. Essas 4 linhas seguintes correspondem à entrada de seleção 1 do multiplexador, né? Ó, 001. Então, aqui eu vou estabelecer uma relação de D2, D1 e D0 com remote e census, só para essas 4 linhas. A mesma coisa aqui, ó, a entrada 2. Vou estabelecer uma relação de remote e census com D2, D1 e D0. Aqui a entrada 3 de seleção do multiplexador, né? Seleção 0, 1, 1, seleciona a entrada 3 do multiplexador. 100 seleciona a entrada 4 de seleção do multiplexador, né? 100. 101 seleciona a entrada 5 do multiplexador, né? Ó, 101, essas 4 linhas permanecem constantes, a entrada 5 do multiplexador. 110 é a entrada 6 do multiplexador, né? São as 4 linhas que permanecem constantes em 110. E por fim, essas 4 últimas linhas é a entrada 7 de seleção do multiplexador. E agora o que eu vou fazer? Vou estabelecer uma relação de D2 com remote e census nessas 4 primeiras linhas, que vai ser a entrada 0 do multiplexador referente a D2. Vou estabelecer uma relação de D1 com remote e census para essas 4 primeiras linhas, que vai ser a entrada 0 do multiplexador D1. E vou estabelecer uma relação de D0 com remote e census, que vai ser a entrada 0 do multiplexador referente a D0. Vamos lá. Ó. Analisando só essas 4 primeiras linhas. Remote e census com D2. Ó. Remote, census 00, saída 0. 01, saída 0. 10, saída 0. E 11, saída 0. Qual é a relação que existe aqui entre remote e census e D2 só nessas 4 linhas? É
igual a zero. Então, a expressão que eu vou colocar na entrada D2, na entrada 0 do mux referente a D2, vai ser igual a zero. É isso que eu vou fazer aqui, ó. No mux referente a D2, que é esse mux aqui na entrada 0, eu coloco o valor 0. Vamos ver para D1. A relação de D1 com remoto e census só para essas 4 linhas, que aí eu vou encontrar a entrada 0 do multiplexador referente a D1. 0, 0, saída 0, 0, 1, saída 0, 1, 0, saída 0, 1, 1, saída 0. Então, qual a relação que existe aqui? É igual a 0. Então, na entrada 0 do mux referente a D1, eu coloco 0. O mux referente a D1 é esse. Aqui eu coloco 0. E agora para o mux de D0, né? Ó, vou estabelecer a relação de remoto e census com D0 somente para essas 4 primeiras linhas, que aí encontra a entrada 0 do mux D0. 0, 0, saída 0. 0, 0, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 1. Qual a relação que existe aqui? D0 é igual a remote. Então aqui a relação é remote. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha entrada remote na entrada 0 do mux D0. Então aqui, ó, no mux D0, que é esse mux de baixo, eu vou ter a minha entrada remote. Remote entra aqui, que é justamente a entrada da minha máquina de estados. Vamos agora para as próximas 4 primeiras linhas, que eu vou determinar o quê? A entrada 1 dos mux, né? Vamos começar aqui para D2. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 0. 1, 1, saída 0. Qual a relação que existe aqui? É igual a 0. Então, na entrada 1 do mux D2, eu coloco 0. Então, entrada 1 do mux D2, eu coloco 0. Só puxar aqui, ó. Vamos agora para o mux D1. Vamos ver a relação só para essas 4 linhas, que é justamente a entrada 1 do mux. 0, 0, saída 1. 0, 1, saída 1. 1, 0, saída 0. 1, 1, saída 0. Qual a relação que tem aqui? D1 é igual a remote negado. Então aqui eu coloco remote negado. Então aqui, ó, na entrada 1 do mux, referente a D1, eu pego o remote. E vamos agora para o mux de D0. Analisando só para essas 4 linhas. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 1. Então, qual a relação que tem aqui? D0 é igual a remote. Então, nessas 4 linhas, a entrada 1 do mux D0 é igual a remote. Então, vamos lá, aqui, ó. Entrada 1 do mux D0 é igual a remote. Para as 4 próximas linhas, que é a entrada 2 dos multiplexadores. Vamos ver a relação de D2, D1 e D0. Vamos começar aqui para D2. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 1. 1, 0, saída 0. E 1, 1, saída 1. Então, D2 vai ser igual a quanto? D2 é igual a census. Então, aqui a relação é census. Então, na entrada 2 do mux D2, eu coloco a minha entrada census. Então, tem aqui census, que é uma entrada do meu circuito sequencial, entra na entrada 2 do mux D2. Vamos agora para o mux D1. Vamos ver a relação aqui para a entrada 2 do mux. 0, 0, saída 1. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 0. Qual a relação aqui, ó? D1 é igual a census negado. Então aqui eu coloco, ó, census negado. Então lá na entrada 2 do mux D1 eu coloco o census negado. Entrada 2 do mux D1, eu pego a minha entrada census e inverto ela. Vamos agora para a entrada 2 do mux D0. Vamos ver a relação. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 0. Então, só tenho o valor 1 somente em uma linha, que a linha correspondente é a remote igual a 1, census igual a 0. Então, a expressão daqui é o quê? Remote e
censos negado. Ok? Que é justamente o meio termo dessa linha aqui, né? Analisando somente remote e censos. Então, aqui no MUX de D0, a entrada 2 vai ser quem? Pega o remote, pega o census, passo na porta lógica I, e a saída dessa porta lógica I eu ligo na entrada 2 do MUX D0. Vamos ver agora a entrada 3 dos multiplexadores, do multiplexador D2, D1 e D0. Então vamos lá. Para o multiplexador de D2, 0, 0, saída 0, 0, 1, saída 0, 1, 0, saída 0 e 1, 1, saída 0. Então a relação aqui é igual a 0. Então na entrada 3 do MUX D2 eu coloco 0. Entrada 3 do MUX D2 eu coloco 0. Só puxar aqui, ó. Vamos ver agora a entrada 3 do MUX para D1. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 1. Então, qual a relação aqui? Aqui, D1 é igual a remote. Então, aqui eu coloco remote. Então, na entrada 3 do MUX D1 entra remote. Na entrada 3 do MUX D1 entra remote, né? Remote está aqui, eu puxo aqui. Entrada 3 do MUX D0. Vamos ver a relação de D0 com remote e census. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. E 1, 1, saída 0. Qual a relação aqui, ó? D0 para essas 4 linhas é igual a remote. Então, aqui eu coloco igual a remote. Então, na entrada 3 do MUX D0 vai ser igual a remote. Então, aqui, ó, na entrada 3 do MUX D0 é igual a remote, que está aqui, ó. Vamos ver agora a entrada 4 dos multiplexadores para D2, D1 e D0. Então, começando para D2. 0, 0, saída 1. 0, 1, saída 1. 1, 0, saída 0. 1, 1, saída 0. Então, D2 é igual a remote, que é essa coluna aqui, negado. Então, a entrada 4 do multiplexador para D2 é remote negado. Então, a entrada 4 do multiplexador para D2 é remote negado. Vamos agora para a entrada 4 do multiplexador para D1. Então, vamos lá, ó. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 1. Então, a relação de D1 com remote e census aqui vai ser igual ao quê? D1 vai ser igual a remote, que é essa coluna aqui, ó. Veja, ó, que é igual, né? Então, a relação aqui é remote. Então, na entrada 4 do MUX D1 entra remote. Então, na entrada 4 do MUX D1 entra remote. Vamos ver agora a entrada 4 do MUX D0. 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1, 0, saída 1. 1, 1, saída 1. A gente já viu que essa relação é remote, né? É a mesma do MUX anterior. Então, na entrada 4 do MUX D0 entra remote. Então, na entrada 4 do MUX D0 entra remote. Vamos para a entrada 5, 6 e 7, que aqui a gente vê, ó, para o MUX D2, qual é a relação? Ó? 0, 0, saída 0, 0, 1, saída 0, 1, 0, saída 0 e 1, 1, saída 0. Então, aqui a relação é igual a 0. A gente pode ver, constatar que é a mesma coisa aqui para o MUX para D1 e o MUX para D0. A entrada 6 é a mesma coisa, né? O MUX para D2, a entrada 6 é igual a 0. A entrada 6 do MUX para D1 é igual a 0. E a entrada 6 do MUX para D0 é igual a 0. A entrada 7 para o MUX para D2 é igual a 0. A entrada 7 do MUX para D1 é igual a 0. E a entrada 8 para o MUX para D1 é igual a do MUX para D0 é igual a 0. Então, as próximas entradas, todas vão ser ligadas em 0. Então, aqui, para o MUX de D2, as entradas 5, 6 e 7 são ligadas em 0. Para o MUX para D1, as entradas 5, 6 e 7 também vão ser ligadas em 0. E para o MUX para D0, as entradas 5,
6 e 7 vão ser ligadas em D0. Tá faltando a minha saída, concordam? Só que a minha saída, observe bem, que a máquina, por ser máquina de Moore, a minha saída depende apenas das minhas variáveis de estado. Então eu posso colocar uma tabela de saída resumida. Como é que vai ser essa tabela? Vamos apresentar ela agora. Muito bem. Numa máquina de Moore, a saída só pode depender do estado. Então aqui eu tenho as variáveis de estado, 000, 001, 010 até 111. 000 corresponde ao estado A, 011 corresponde ao estado AT, 010 corresponde ao estado B, 011 ao estado BT e 100 ao estado C. Ok? Então aqui eu vou colocar só a minha saída para aquele respectivo estado. Então, por exemplo, para o estado A, qual vai ser a minha saída? Analisando a nossa tabela, a saída do estado A ela é igual a 0. Então, coloco lá valendo 0. Tá, para o estado A minha saída é igual a 0. Para o meu estado AT, qual é a minha saída? Para o meu estado AT, a minha saída é quem? Estado AT, minha saída é igual a 0. Então, coloco o valor 0 lá. Ó. Valor 0. Para o estado B, qual é a minha saída? Para o meu estado B, a minha saída é quem? É 0. Então, coloco o valor 0 lá. Para o meu estado BT, qual é a minha saída? No estado BT, a minha saída é igual a 0. Então, eu coloco o valor 0 lá. Para o meu estado C, qual é a minha saída? Para o meu estado C, a minha saída é igual a 1. Então, eu coloco o valor 1 aqui na minha saída. E para essas outras condições aqui, são estados que não estão descritos no meu diagrama. Mas na própria tabela de transição de estados, eu já coloquei que a minha saída para esses estados aqui, essas variáveis de estado não válidas, é igual a 0. Então, eu vou respeitar isso, né? Eu vou colocar aqui a minha saída sendo igual a 0. E aqui nós temos uma tabela da verdade mais resumida, em que a gente pode obter a expressão para Siren, que aqui nem precisa fazer mapa de Carnot, né? Porque só tem uma linha igual a 1, que é essa linha aqui, que é 2, é 1 negado, é 0 negado. Então, essa é a expressão para minha saída. Então, vou desenhar a porta, né? É 2, puxa daqui, é 1, puxa daqui, complementado, e é 0, puxa daqui, complementado. Então, passo na porta lógica aí, e aqui a minha saída, Siren. E sempre lembrando que numa máquina de estados, as máquinas de estados que a gente está projetando aqui, os sinais de clock eles são os mesmos para todos os elementos de memória. Então aqui os sinais de clock de todos os flip-flops são em comum. Então aqui a linha de clock e aqui a nossa linha de clock e aqui tem o nosso sinal de clock ou relógio. Ok? Então aqui está o nosso projeto do nosso sistema de alarme para carro. Então aqui nós estamos no LogSim para fazer a simulação do nosso circuito. Aqui está o desenho do nosso circuito. Veja que embora deu muito trabalho, mas é um circuito relativamente pequeno. Aqui é um túnel para minhas variáveis de estado, né? Então eu estou criando um túnel aqui com a variável de estado que está entrando de novo aqui nos multiplexadores. Ok? Esse flip-flop de cima é o flip-flop E2, esse do meio é o E1 e esse de baixo é o E0. Aqui está o botão de remote e aqui está os censos. Então, vamos considerar uma situação, que é a situação inicial. Veja que minha máquina de estados está no estado 000, que é o estado A, é o estado correspondente a um alarme desativado. Quando eu pressiono o botão, veja que eu posso ficar com o botão pressionado quanto tempo eu quiser. Ele vai ficar no estado 001, que é o estado AT, que é o estado que espera o botão ser solto. Quando eu solto o botão, ele vai para o estado 010, que é o estado do alarme disparado. Se eu apertar o botão de novo, ó, ele vai para o estado 011, que é o estado BT, que é o estado que corresponde a esperar o botão ser solto.
Quando eu solto o botão, eu volto para o estado 000, que é o estado A, que corresponde ao meu alarme desativado. Então vamos aqui acionar o alarme, né? Vamos pressionar no botão. Agora o alarme está acionado, porque ele está no estado B, né? Ó, 0, 1, 0. E vamos supor que sensors, eu coloquei aqui uma entrada, que são os sensores. Vamos colocar sensors igual a 1. Ó. Quando eu coloco sensors igual a 1, meu alarme foi acionado. Posso mudar sensors à vontade. O ladrão pode abrir e desabrir o carro quanto ele quiser. O alarme continua acionado. Somente quando o dono chegar lá e pegar o ladrão e depois desativar o alarme, que é pressionar remote igual a 1, ou seja, pressionar o botão de remote, é que o alarme vai ser desativado. Então, aqui está um exemplo típico de uma máquina de estados implementada com multiplexadores. E a vantagem dessa implementação é que é o seguinte: existem multiplexadores comuns, multiplexadores até 16:1. Então, multiplexadores no qual você pode colocar 4 variáveis de estado aí no meio. E você consegue facilmente elaborar lógicas de 4 variáveis, mapas de Carnot de 4 variáveis. Então, você pode fazer máquinas de estado com 4 variáveis de estado com 4 entradas. Muito fácil, assim, não muito facilmente, mas consegue. Que é uma máquina de estado até relativamente grande. Mas, para máquinas de estados maiores, existe outra solução para implementar a máquina de estados que a gente vai ver no final do curso. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje vimos um exemplo de projeto de máquinas de estados. No próximo vídeo vamos ver um novo exemplo aí de projeto de máquina de estados. Então conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.